Salve Maria, toda pura, toda santa, sempre virgem. Eu fico feliz, você que está sobre esse pastoreio e sobre esse corpo místico, Efésios 5, 27. Uma igreja santa, sem ruga, sem qualquer defeito, mas santa e irrepreensível. É simples, cara. Você está no caminho certo, irmão católico. Porque João 14, 6... Ninguém vê, Jesus é o caminho e a vida. Na verdade, ninguém vê um Pai se não passar por mim. Então, para você ir até Cristo, para você conhecer o caminho, a verdade e a vida, a verdadeira essência está na igreja. Atos Apóstolos 2,47, ajuntava outros para o caminho da salvação. Não tem como, cara. A própria Escritura, ela mostra o caminho, que é uma só igreja, que é um só pastoreio, é um só Espírito Santo. Mateus 12, 25, toda divisão será dispersa. Esse termo, mas a nossa regra é a Escritura, somente a Escritura. Mas a própria Escritura diz para não ter divisão. Então, a própria Escritura destrói essa visão protestante. São divisões. Olha só, aqui é um debate que Aqui você vai entender, você vai ver o desespero dos caras. Olha só, do debate ali do João, com o Conde, com o Frix, tal, etc, que o Lucas Gonzalez disse que fez sua live, foi simples, pô. Os caras estão tentando justificar uma coisa que é justificada. Lucas, e o que você acha da ideia? Vamos reagir então ao seu vídeo? Pode ser, né? Porque porque, cara, aqui no vídeo dele, o que acontece? No vídeo que eu postei, não tá idêntico dele. Tem aqueles negocinhos lá de inscreva-se que eu coloquei ali, justamente para eu dar esse strike automático, né? Aí, só que nesse vídeo da live, a gente reagiu ao vídeo Olha dele só, inteiro. Thiago Dutra, João Oliveira BR, João Aeropago Apologética, Thiago Dutra, Maris Van e Lucas Manzoli. Com todo respeito, cara, eu não tenho nada contra isso. Essas aqui são as suas referências? Olha só, o foco não é vencer debate. O foco não é ter like, curtida. Não, o foco é para você entender a verdadeira essência e o fundamento para quem foi confiado. Você vê, a preocupação dos caras não é com almas. A preocupação dos caras não é converter pessoas. A preocupação dos caras é eu refutei. Eu sou foda, eu sou o cara, eu refuto todo mundo. Eu sou a verdade, eu sou o caminho. Não, a própria Escritura diz que a igreja é a coluna sustentáculo da verdade. Se você sai dessa coluna, dessa sustentáculo da verdade, você está fora. Você está caminhando em vão. Não tem como, cara. Você vê o desespero. O João não provou nada essa tese. Só a Escritura. Os pais da igreja, eles eram só escriturista. Eles tinham somente a Escritura como regra de fé. Uma coisa que cai por terra, porque não tinha um cano definido lá no primeiro e segundo século. Foi definido em 382. Lá no século 3 e no século 4 já tinha um cano definido. Como os apóstolos pregaram? Como os apóstolos anunciaram? Essa pergunta que eu faço. Essa pergunta. A obrigação aqui é vocês provar a sola Escritura. Não é nossa obrigação, porque a gente não baseia a nossa fé somente só na Escritura. Porque, para ver, a sola Escritura é um dogma católico, porque a sola Escritura vem da igreja, com a interpretação do magistério e a tradição. Quando os pais da igreja iam refutar os hereges, eles usavam a Escritura, mas com a visão e a autoridade do magistério, para ter a interpretação correta.
Não é isoladamente como vocês usam. Vídeo da live, a gente reagiu o vídeo dele inteiro, entendeu? Aí acabou aparecendo tudo do vídeo dele, e aí por isso que ele conseguiu dar strike. Se a... Depende. Vamos trabalhar com 5. Eu vou provar que Eu falei que é uma choradeira lá no começo do vídeo. isso. Eu vou provar que sim. Sabe por quê? Porque é o seguinte, algum autor aqui nesse... Então, eu parei aqui porque vocês não estão falando para eu parar a live. Como diz o André Luiz, né? Que eu gosto muito dos vídeos do André Luiz. Não leva a lugar nenhum. Esses conteúdos aqui, com todo respeito aos irmãos católicos, isso aqui não leva a nada. Não leva a nada isso aqui. Por isso que eu não vou perder meu tempo debatendo com esses caras. E a minha missão não é debater também. Eu não vou ficar perdendo tempo com isso aqui. Eu vou ficar perdendo tempo, sim, em mostrando as mentiras e as distorções. E mostrando, te apontando qual é o verdadeiro caminho. A verdadeira essência. Você quer entender o quê? Simples. Nós se baseamos, não só na escritura, nós se baseamos com a visão dos pais da igreja. Como os pais da igreja entrelaçavam e interpretavam a escritura. Então, Cristo confiou um magistério para ter a interpretação correta. Se você está fora desses magistérios, você vai ter essa visão desses debates aí. Está aparecendo debate fundo de quintal, está aparecendo Lula contra Bolsonaro, né? Bolsonaro. Ou parecendo um debate político, cara. A nossa essência não é isso, cara. A nossa essência é te mostrar ou você pensar, cara, vamos estudar os pais da igreja. Realmente, qual é a visão dos pais da igreja? Parar a live, né? Então, o que acontece aqui, esse tipo de trabalho que o Banzoli fez, ele pega um resumão do que foi o debate, né? E o debate foi isso, foi um protestante com um conhecimento amplo a respeito do assunto que foi discutido, e aqui eu posso falar dois patetas que não se combinaram entre eles, né? Desafiaram a mesma pessoa e não combinaram entre eles o que eles acreditavam ou desacreditavam, tá? Por esse motivo aqui... Não, quem está desafiando foi o João. Mais dois contra um, mais... você vê, vocês aí, quando entram católico na live do Lucas Gonzoli, aí vocês não falam. O pateta aqui, que é pateta, vocês protestantes, o João desafiou o Conde e desafiou o Frix. Que iria provar, que não provou argumento nenhum, só deu volta, como disse o padre Luiz Toro, e não provou o sentido, a visão divina da sola escritura. Colocou pontos que não tem nada a ver. Infelizmente, os católicos pegaram essa canoa andando. O tema o quê? Os pais da igreja, como vocês fazem na live aí, são sola escriturista. A sola escritura prova esse princípio protestante moderno. Somente a escritura, como regra de fé, infalível, errante, não precisa do magistério, não precisa da extradição. A escritura interpreta por si próprio. Cada indivíduo, ele tem inspiração do Espírito Santo para interpretar a escritura. Não provou. Agora vocês pegam esses vídeos prostituídos, essas montagens diabólicas. Por isso que tomou um dislike. Porque vocês são baixos. Porque vocês não conseguem provar os 5 solos. Sola Cristo, sola glória a Deus, sola Cristo, sola fé, sola graça, sola escritura. Que é fundamento de homens. E esses 5 solas são todos católicos, mas com a visão errante e distorcida.
Só a graça. Onde está a graça? No magistério. Só a escritura foi confiado quem? Ao magistério. Só a fé, onde tem? O magistério. Só a glória a Deus na igreja. Só a Cristo. Sobre tipo de falei na igreja, ali que vai ser glorificado, exaltado e adorado Cristo na igreja. Então, cara, vocês ficam pegando essas distorções, essas mentiras, essas adulterações para provar o quê? Vocês não estão provando nada, cara. Nada. Porque o povo, eles não querem estudar. O povo, ele prefere seguir por sua própria conta para não ter um compromisso com a igreja. Ah, eu estou salvo. Como você está salvo somente com a Bíblia? Não tem como, cara. Olha só. É por esse motivo aqui que esses caras ficam pezinho da vida com a gente e derrubam lives do canal das pessoas que... Por quê? Porque eles querem limitar a questão da doutrina deles a uma questão dogmática, quando nós sabemos que é muito mais do que isso, né? Inclusive, decretos conciliares que divergem uns dos outros, palavras papais que divergem umas das outras, né? Catecismos que divergem uns dos outros, por exemplo, o Catecismo de Pio X, né? Ele vai dizer, se não me falha a memória, no parágrafo 153, que quem não aceita o Papa como chefe da igreja não é nem cristão. No entanto, o catecismo atual, que foi... E o catecismo do Pio X está errado? Cristo confiou a quem? João. Você pegar 21 do 15 ao 17. A quem deu essa autoridade de apacentar os cordeiros e apacentar as minhas ovelhas? Quem tem a chave Mateus 16, 18, 19 de ligar e desligar? 18, 19. As apóstolos 2,14, quem está pregando primeiro? As apóstolos 15 ali, quem coloca 15, 7, coloca a casa em ordem. As apóstolos 8, 20, 21, quem excomunga Simão Mago? Então, vocês querem ser o porta-voz do evangelho sem a visão de quem foi confiado. Olha como eles tentam manipular documentos da igreja. É mais um herege, o filho de Lutero, né? Aí você vê aqui, ó. Essas são a referência dos caras hoje em dia. Eu garanto pra você que tem muito protestante que não concorda com esses caras. Você acha que Lutero ia concordar com esse fundamento deles? Eu acho que não, hein? O catecismo atual, que foi rechaçado pelos membros do Centro Dom Bosco, né? Nos parágrafos 817 a 819, por exemplo, vai dizer que os não católicos, né, são irmãos no Senhor dos católicos, né, que nós seremos salvos. Ele passa a ser um estatuto e vale para os cristãos, ou ele foi inspirado, para assim dizer, ele foi abandonado? Isso é uma questão que os patrísticos se dedicaram, isso é uma questão que Calvino e Lutero se dedicaram. Tanto que, por exemplo, Lutero, ele acreditava que o dízimo não valia na Nova Aliança. E isso é interessante porque o catolicismo acreditava que o dízimo ele fazia parte das obrigações da Nova Aliança. E eu estou até ajudando o pastor que debateu com o Ariel Lazari. E no Novo Testamento não é dízimo, é oferta. Quem estipulou foi São Paulo. Olha só, quem acolhe dízimo são vocês. Campanha, propósito, fogueira santa. 1 Coríntios, acho que é 16, deixa eu ver se 16, 2, ó. No primeiro dia da semana, que é domingo, um de vós ponha de parte o que tiver podido poupar, para que não espere a minha chegada, para fazer a coleta, ó. Meu cara, eu não vou reagir a esse vídeo tudo aqui, que eu não vou perder meu tempo com esses vídeos desses caras. Vamos ver aqui. Que fala
contrariando muitos católicos, que a Imaculada Conceição, como ela não existe nem mesmo implicitamente na Bíblia, é necessário recorrer à tradição. E, se não me engano, o tomista Emílio Campana, né, olha só, falando sobre esse assunto. A Imaculada Conceição não tem como provar na Bíblia. Vamos ver realmente. Você vai aqui no Google, que é simples pesquisar. Aqui, ó. Versículo bíblico que prova a Imaculada Conceição e os cursilhos, que a definiu. O principal versículo bíblico que fundamenta a Imaculada Conceição é Gênesis 3,15. A promessa da inimizade entre a mulher e a serpente. Olha só. E a saudação do anjo, Lucas 1,28. Cheia de graça, chega de Tomene, certo? O documento definitivo que proclama esse dogma não foi um cursilho, mas sim uma bula. Ineftatis Deus, promulgada pelo Papa Pio XII. Se eu não me engano, né? Em 1854. Nota a palavra concilium, refere-se a pequenos cursos de cristianidade, um movimento de evangelização e não documentos com cursilhos definidos os dogmas. Ó. Vemos aqui em Gênesis 3,15 uma inimizade entre a serpente e a mulher. Certo? E em Lucas 1,28, o anjo entrando onde estava disse: salve, agraciada, né? Ou cheia de graça, né? O Senhor é contigo. O termo grego shikaritomene indica uma graça plena, continua a ser sem mancha desse origem. Ó. Um particípio perfeito. Então, aqui você cai por terra os dogmas são de acordo com a sola Escritura. Se tem uma inimizade, uma rincha, a serpente e a mulher. Então, se a mulher tivesse pecado, não tinha essa rincha contra a serpente. Ela seria escrava da serpente. Não, mas foi dado asa a essa mulher para fugir para o deserto, diz Apocalipse 12 ali. Então, vemos aqui o quê? Então, Satanás ele tem uma inimizade com uma mulher pecadora. Simples, Tiago Dutra, você é muito mentiroso. Todos os documentos que você apresenta, fala de paz da igreja, é totalmente amputado. Essa visão aí suas, a igreja já refutou. Esse pensamento de só a Escritura, nenhum pai da igreja defendia. Olha só, qual era a autoridade que os pais da igreja recorriam para defender e rebater os hereges? Sim, Escritura, mas com a autoridade da tradição do magistério. Olha só, como os pais da igreja refutavam os hereges de sua época? Eu usava a Escritura ou a autoridade do magistério? Simples, ó. Eu estou ensinando você a pesquisar, irmão católico. Qualquer fala que esses hereges falam, você pode pesquisar, cara. Porque eles estão mentindo. Que o protestantismo, para ele atacar a igreja católica, ele não consegue atacar com a verdade. É com a mentira. Do mesmo jeito que o diabo ele está tentando ele pregar. O próprio Satanás, ele é um só escriturista. Usou a Escritura para atacar Jesus Cristo. E Jesus Cristo falou, também está escrito. Quando o herege desses falar, mas a sola Escritura, mas a sola Escritura diz que sobre ti Pedro te farei minha igreja. A sola Escritura diz, eu te darei a chave de ligar e desligar. A sola Escritura diz, apacenta das minhas cordeiras, apacenta das minhas ovelhas. A sola Escritura diz que foi confiado uma só igreja. Aos apóstolos que ele escolheu. As apóstolos do 2, perseveram na doutrina dos apóstolos. As apóstolos do 47, juntavam outro caminho das razões. Está escrito, primeiro Timóteo, está escrito que a igreja concentrada na verdade, faz parte de uma só fé, um só batismo. Está escrito, uma igreja... Efésios 5, 25 ao 27, santo sem qualquer defeito, mas santo e irrepreensível. Está escrito, segundo a tradição, guardar a tradição, tanto a pregação oral e por escrita, por espírito. Está escrito. Ponto final, cara. Acabou esse pensamento. Você não tem a obrigação de concordar com esses caras, porque você segue visão do magistério. O que me interessa não é que esses caras pregam, o que me interessa é que os pais da igreja pregaram.
Aqui, ó. Os pais da igreja refutavam os hereges de falsa doutrina usando a Bíblia, unida à tradição apostólica e à sucessão dos bispos. Ele argumentava que os hereges distorciam. Os hereges são você. Qual é a finalidade dos hereges? Distorcer a escritura. Naquele tempo dos pais patrícios já tinha. Os hereges usavam a escritura. Como? Distorcidamente. E os pais da igreja apelavam também pela escritura à tradição apostólica e à sucessão de bispos. Olha só, eles argumentavam que os hereges distorciam o texto isolados, ó, e que a verdadeira interpretação pertencia à comunidade cristã histórica desde a época apostólica. O uso da escritura é a regra de fé. Os escritores cristãos antigos consideravam a Bíblia inspirada e útil, mas exigia que ela fosse lida conforme a regra da fé. Regula fide, né? Que era o resumo tradicional das verdades centrais do Evangelho, como a Trindade e a encarnação preservada na igreja. Os pais afirmavam que a Bíblia inteira apoia a fé ortodoxa. Acusavam os grupos heréticos de selecionar apenas algum texto ou alterarem o cano para defender ideias próprias. Defendiam que a escritura não mudava, mas precisava de filtro da reta doutrina para não ser mal interpretada. A sucessão apostólica. Não tem um pai. João, para de ser desonesto. Para de ser moleque, bebê chorão. Você tem que provar na escritura. Não foi isso que o Fix falou? Você tem que provar. Você não citou lá, fez 3 vídeos lá contra o irmão católico que se converteu, o protestante se converteu ao católico, diz refutando ele, mostrou vários versículos bíblicos e quero que você prova, cara. Não tem como. Como os pais da igreja, ele era só escriturista se não tinha um cano definido ainda, meu querido. Sucessão apostólica. Com muitos grupos heréticos criavam narrativas secretas ou inventavam significados para o texto, os líderes da igreja primitiva apelavam para a história visível. Mostrava a lista de bispos que sucederam os apóstolos nas principais cidades, como Roma, Alexandria e Antioquia. Argumentava que se ensinamento fosse verdadeiro, ele teria sido ensinado publicamente desde o início pelos discípulos de Jesus e não descoberto séculos depois por um único mestre isolado. Quem ensinou vocês? Quem te letrou vocês? Romanos 10, 15, como pregarão? Quem te enviou? Não tem como. Você vê o desespero dos caras, pô. O foco dos caras não é você ir para a verdade. O ego dos caras tá tão... É esse ego dos fariseus. Os fariseus queriam ser o primeiro. São os fariseus protestantes. Eles são fariseus, cara. São a raça de víboras, como diz João Batista. Quer os primeiros lugares, que isso fala, quer os primeiros lugares, quer ser reconhecido, faz longas orações, mas por dentro são um sepulcro. Cristo já falou, cara. Pô, eu não vou reagir o vídeo, eu só vou reagir pequenas falas, cara. Você acha que eu vou perder meu tempo com um vídeo de... Cara, 3 horas, cara. 3 horas e 57 minutos e 46. Vocês não têm trabalho, vocês não trabalham não, meu querido? Ou tá ganhando a vida só fazendo isso? Eu acho que ganha muito dinheiro, cara. Eu acho que ganha muito dinheiro. Até agora eu não ganhei um centavo e não quero nem um centavo, cara. A minha missão é que eu quero contemplar Cristo face a face. Essa é a minha recompensa. Porque o trampo e o serviço ele me dá. Ele me dá saúde para me trabalhar, ele me dá saúde para me trazer o sustento. Eu não preciso ficar enganando vocês. Tem pessoas, irmão católico, que precisam de ajuda? Amém, vamos ajudar. Que precisa realmente.
Simples, cara. A nossa missão é essa, cara. É muito groselha, cara. 1, 2, 3, 4, 5 protestantes reagindo a mentira protestante. A igreja já combateu tudo isso aí, cara. Salve Maria, sou missionário Céu Roberto.